Todo cristão é chamado a fazer discípulos para Jesus. Mas o que de fato é fazer discípulos? O que é discipulado? O que é que isso tem a ver com o nosso chamado cristão e o que é que tem a ver com o estilo de vida Jovens Sarados? A nossa loucura por salvar almas. Você quer saber mais sobre isso? Fala Sarado, estamos iniciando uma série de formações sobre discipulado. Por que falar de discipulado? Nos evangelhos, Jesus ele sempre termina com um mandato claro para os apóstolos e, por consequência, para a igreja de todos os tempos. Que mandato é esse? É ir, é o ide, né? Aquele que fez a experiência com Jesus não pode ficar com essa experiência presa para ele mesmo. Ele precisa ser uma testemunha. É uma palavra cara ao evangelista Lucas, né? Tanto no final do evangelho de Lucas quanto no início do livro de Atos, Jesus fala isso. Os apóstolos, aqueles que fizeram a experiência com Jesus ressuscitado, precisam ser uma testemunha da ressurreição de Jesus. E isso é evangelizar, isso é salvar almas. E muitas vezes, quando nós temos um encontro com Deus, nasce em nós esse desejo de salvar almas. Esse desejo de que outras pessoas tenham uma experiência com Jesus. Mas existe uma coisa também nesse mandato que muitas vezes nós negligenciamos, que é o fazer discípulos. E por que isso acontece? Muitas vezes a gente tem uma compreensão equivocada do que é o processo da salvação. Nós acreditamos que salvar almas, aqui esse desejo que nasce em nosso coração, por conta desse encontro que nós tivemos com Jesus, ele é somente levar a pessoa a ter um encontro também com ele. A gente acha que a salvação é uma coisa pontual, que acontece na vida daquela pessoa e pronto. E por mais que talvez teoricamente a gente não ache isso, muitas vezes é o que a gente pensa na prática. É como os nossos atos no processo de evangelização, eles acontecem. A gente leva a pessoa muitas vezes a fazer uma experiência com Jesus, mas esquece que a salvação é um processo. Então o cara vai e faz um maranatá, o cara faz um retiro do seu grupo de jovens, né? Tem um encontro, talvez num dia, ou no próprio grupo, durante a semana, a pessoa tem aquele encontro com Jesus e a gente organiza os nossos grupos e missões para isso, né? A acolhida, as pregações, a música, os eventos que nós pensamos. E de fato, muitas vezes a graça acontece e as pessoas são alcançadas. Só que depois algo também acontece e parece que o processo ele não continua, ele falha, ele para. A gente não vê a pessoa correspondendo do jeito que nós gostaríamos, né? Se firmando mais, dando frutos verdadeiros de conversão. E a gente se pergunta, o que é que está errado nesse processo? Que nós levamos a pessoa a fazer um encontro com Jesus, às vezes a pessoa faz uma experiência com o batismo no Espírito Santo, mas ela não consegue dar frutos, ela não se enraiza, ela até volta atrás. O que está acontecendo? O próprio Jesus ele vai dar a resposta. Mateus 28, no versículo 19, olha o que ele vai dizer. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está falando aqui que a missão da igreja não é só levar o cara a ter um encontro pessoal com ele. O encontro pessoal é importante, porque ele é a porta de tudo, né? É no encontro pessoal que a pessoa, né, ele tem aquele impacto de descobrir quem Jesus é, o que Jesus fez por ele, e esse impacto gera uma resposta no nosso coração, a vontade de dar a vida a ele, né? A fé, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, e que só nele encontramos vida, né? Para essa vida e para a vida eterna. Mas Jesus ele fala no capítulo 28 de Mateus exatamente isso. Isso não é o suficiente, é preciso fazer com que essas pessoas elas se tornem discípulos. Não é só ter um encontro, mas é discipular pessoas, e aqui tem outra palavra-chave, ensinando-as. Discipular pessoas para que elas tenham um estilo de vida diferente. Esse estilo de vida é fundamental, né? Tanto para nós sarados, que temos uma missão específica no coração da igreja, né? No corpo de Cristo, quanto para qualquer outra obra de evangelização, qualquer outro carisma que é suscitado. Mas fazer discípulos é fundamental. Então, essa palavra, discipulado, é algo que tem faltado no nosso processo de evangelização. Por quê? Porque o passo seguinte do processo de salvação, e salvação é um processo,
é fazer com que as pessoas elas cresçam para Jesus. Aqui a gente começa a ter uma ideia do que é discipulado. Discipular é fazer com que aquela pessoa que teve um encontro com Jesus, ou seja, que nasceu de novo, João 3, Jesus vai falar isso, né? É necessário nascer de novo do Espírito. Essa pessoa que nasce de novo, a Escritura vai dizer que ela é uma criança espiritual, ou seja, ela é um bebê. Tanto é que Paulo vai usar essa expressão, o autor da carta aos Hebreus vai usar essa expressão, que nós quando nascemos precisamos de alimento mais ralo, alimento superficial. Mas ao mesmo tempo a Escritura ela vai falar o seguinte: a gente não pode se contentar com o alimento superficial. A gente precisa progredir. Paulo vai usar a expressão progredir até a estatura do homem perfeito, que é Jesus. Há um processo de crescimento na salvação. Então, quando nós levamos a pessoa a ter um encontro com Jesus, ela recebe o alimento básico, que é o alimento do querigma, que vai nutrir essa pessoa, que vai fazer com que essa pessoa mude. Mas depois é preciso fazer com que essa pessoa ela aprofunde o seu alimento. E esse aprofundar é o discipulado. Nenhuma palavra das Escrituras é sem intenção. Todas elas foram intencionalmente inspiradas pelo Espírito Santo, para que aqueles autores, ao escrevessem, manifestassem a vontade de Deus. Então, por que Jesus escolheu a palavra discípulos? Para descrever o processo que inicia com o encontro pessoal com Ele. Isso tem um porquê. Nós vimos que, de acordo com a Escritura, quando nós nascemos espiritualmente, nós somos como um bebê, nós vamos crescendo até a estatura do homem perfeito, que é Jesus, ou seja, há um processo de crescimento, né? Existem outras metáforas na Bíblia para isso. São Paulo vai dizer que nós somos como a lavoura de Cristo. E lavoura, você sabe, ela começa com a sementinha até chegar ao fruto completo e maduro. Então ela passa também por um processo. E tanto o crescimento de uma pessoa humana, o crescimento de uma lavoura, ou a edificação de uma construção, porque a Bíblia vai usar essa metáfora também, ela passa por um processo e um cuidado. Eu poderia dizer até que um cuidado quase artesanal, né? Criar, educar alguém, por exemplo, né? Fazer com que a pessoa cresça, o papel de um pai ou de uma mãe, exige um cuidado, uma atenção, né? Existe um processo de ensino para aquela criança. Você cuidar de uma lavoura, existe também um cuidado intencional, né? Você precisa, por exemplo, estar atento às pragas, você precisa estar atento ao desenvolvimento de cada planta, e talvez uma planta apresente um problema que outra não apresente, uma área da plantação apresente um problema, outra área apresente outro, e você tem que visualizar isso e agir de acordo com cada realidade. Quando a Bíblia fala isso, ela está ensinando a gente o que é discipular. O que é discipular? Discipular nada mais, nada menos é do que você assumir alguém ou assumir um grupo de pessoas para levar essas pessoas, através de um ensino e de uma relação concreta com elas, uma relação pessoal, né, a crescer, a conhecer mais Jesus e a aprender como viver a vida cristã, como viver a sua vida de uma maneira a poder ter um relacionamento mais profundo com Ele. Veja, quando nós somos salvos, nós somos encontrados, alcançados por Jesus, algo começou no nosso coração. O que foi que começou no nosso coração? Começou um relacionamento com Ele. Assim como uma pessoa que namora. Quando a pessoa começa a namorar, ela começa com um sentimento, mas esse sentimento inicial do namoro, ele não é suficiente para levar uma pessoa para um relacionamento duradouro, ao ponto do casamento, por exemplo, que é uma decisão para sempre. É preciso que esse sentimento inicial, ele amadureça. Ele vai amadurecer através de relacionamento pessoal, através de um conhecimento mais íntimo, através de um processo de você adentrar na vida da pessoa e saber quem ela é. E isso se aplica ao nosso relacionamento com Jesus. Não é à toa que a Bíblia também vai usar essa metáfora para o nosso relacionamento com Jesus. Ela vai dizer que, assim como o homem e a mulher se unem no matrimônio, a igreja é a esposa de Cristo. Em Atos, no capítulo 2, a gente vai ver como que a igreja começou. Os apóstolos recebem a força do Espírito Santo. Então começam a orar em línguas, a profetizar. As pessoas que passavam perto olham aquilo, se surpreendem. E aí Pedro começa a pregar. Pedro faz a primeira pregação querigmática, a primeira pregação do evangelho da história da igreja, né? Aquilo que nós fazemos no Maranatá, que fazemos em nossos retiros de jovens, de tantos grupos, né? E aí, aquelas pessoas alcançadas por aquela pregação, elas perguntam a Pedro, o que é que nós devemos fazer? E Pedro fala, vocês devem se arrepender dos seus pecados e serem batizados em nome de Jesus.
né? Então ali você tem o primeiro encontro pessoal com Jesus a partir de uma pregação da igreja. O que é que acontece depois? Esse povo foi alcançado, mais de 3.000 pessoas, a Bíblia vai dizer, e aí essas pessoas precisavam ser discipuladas. E aconteceu quase que de maneira natural, pela providência do Espírito Santo. Atos 2, 42, vai dizer que essas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, as pessoas que 50 dias antes tinham crucificado ele, olha qual era o comportamento delas. Elas mostravam-se assíduas ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. 4 elementos: ensinamento, comunhão fraterna, fração do pão e orações. Veja, 3.000 pessoas naquela época não tinham como ficar, por exemplo, fazer a fração do pão numa casa só. Imagina uma casa da época de Jesus em Jerusalém. Talvez uma mansão comportasse 50, 100 pessoas, mas 3.000 pessoas, como que eles faziam essa fração do pão, que é a celebração da Eucaristia? Eles partilhavam isso entre as casas, eles se dividiam em pequenos grupos. A própria palavra vai dizer também que havia comunhão fraterna entre eles, convivência, né? Fraternidade, partilhar a vida, né? Eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, eles estavam sendo educados na fé. A igreja primitiva, ela já nasceu com esse processo discipulado de maneira natural, porque o cara ia para a fração do pão numa pequena casa, ali ele partilhava a palavra, ali um cuidava do outro, ali ele era educado na fé por aqueles discípulos de Jesus que haviam sido testemunhas da ressurreição. Quer sejam os apóstolos, né? Quer sejam de fato os outros discípulos. Em Pentecostes haviam 120 pessoas ali, né? Paulo vai dizer que foram testemunhas da ressurreição mais de 500 pessoas. Essas pessoas, elas discipularam as outras. Naquelas pequenas casas, o que elas faziam? Elas pastoreavam aquelas pessoas, ensinando a forma de viver, que fazia com que aquele que tinha aceitado Jesus pudesse crescer no seu relacionamento com ele. Porque o que é fundamental de tudo no processo de vida cristã é esse relacionamento. Por que isso é o mais fundamental? Porque se a pessoa cresce de fato num relacionamento autêntico com Jesus, isso vai se desdobrando na vida. Não existe distinção no cristianismo entre o que é espiritual e o que é carnal, entre o que é da esfera do divino e da esfera do humano. Por que não existe essa distinção? Porque o Verbo se fez carne. Então, quando eu tenho um relacionamento com Jesus, é impossível, se esse relacionamento é verdadeiro, que não impacte em toda a minha vida. É impossível que o meu casamento não seja afetado, que o meu trabalho, que o meu estudo, que as minhas amizades não sejam afetadas por isso, que o meu servir não seja afetado por isso. Então, o que é que aconteceu? Aquelas pessoas, os discípulos de Jesus, tinham uma intencionalidade. Aqui entra uma coisa importante. Que intencionalidade? A intencionalidade de fazer discípulo, ou seja, o cara não queria só levar aquele judeu que crucificou Jesus, ou aquele pagão que adorava falsos deuses, a conhecer Jesus, mas também queria levar aquele cara a crescer no seu relacionamento com Jesus, aprendendo como se relacionar com ele, como viver a vida de uma forma cristã. Esse ensino, ele é o discipulado. E é isso que tem faltado em nossas missões. O que tem faltado em nossas missões? Nós organizamos a missão para um momento querigmático, que é o momento de levar o cara a fazer uma experiência com Jesus, uma experiência pessoal com ele. Mas nós falhamos em organizar as nossas missões ou os nossos grupos de jovem, para você que não é sarado, em discipular pessoas. Tem que haver um momento em que a pessoa aprende como se relacionar com ele, como relacionar-se na vida através da ótica de Jesus. E isso é discipulado. Então, o que de fato é discipulado? Concluindo esse primeiro programa da série. Discipulado é uma influência que eu exerço sobre uma pessoa de maneira intencional, através de um relacionamento pessoal e através do ensino, para que essa pessoa ela tenha capacidade, ela tenha o conhecimento necessário para desenvolver ela mesma um relacionamento pessoal com Jesus. Discipulado é capacitar, é dar um instrumento para que a pessoa ela possa viver todas as esferas da sua vida de acordo com a ótica de Jesus, com o ensinamento do Evangelho. Só que isso não vai nascer por geração espontânea. O cara não recebe o batismo no Espírito Santo e já sabe tudo. O que ele precisa fazer, o que ele não precisa fazer, como enfrentar os desafios da vida cristã. Ele só recebe um coração novo, que é um coração desejoso de corresponder a Deus. Mas esse coração novo, ele precisa ser ensinado
Paulo vai falar também que é preciso haver uma renovação espiritual da nossa mente. Sem essa renovação, a gente não cresce. Essa renovação ela vai se dar pelo discipulado. Então, o que eu estou fazendo com que as pessoas que estão chegando no meu grupo? O que eu estou fazendo com essas pessoas para que elas possam crescer? Eu tenho deixado um espaço para que elas tenham um alimento sólido. Eu tenho investido em uma organização, porque eu invisto numa organização para levar o cara a ter encontro pessoal. Quando eu faço o Maranata, é isso que eu estou fazendo. Quando eu organizo o grupo de sábado, o grupo de domingo, ou daquele dia da semana, é isso que eu estou fazendo. Mas eu tenho investido em organização, por exemplo, para fazer com que essas pessoas que estão chegando e que querem dar uma resposta para Jesus, elas cresçam para Ele. Como que eu tenho feito isso? Isso nós vamos trabalhar nos próximos programas. Mas a primeira coisa que eu preciso já começar a pensar é isso. Eu não fui chamado só a levar a pessoa a encontro pessoal com Jesus. Isso ainda é pouco. É muito para aquele que não teve a experiência. Mas ainda é pouco em face do que é o processo de salvação. Eu fui chamado para levar uma pessoa a ter um encontro com Jesus. E tendo esse encontro, eu preciso discipular essa pessoa, e por isso essa palavra discípulo. O discípulo é aquele que tem um relacionamento pessoal com outra pessoa, que o ensina, que entra na sua vida, que partilha a vida com ele. Eu preciso discipular essa pessoa para que ela aprenda a ter um relacionamento mais profundo com Jesus. E para que ela aprenda a ter um estilo de vida de acordo com o Evangelho. Esse é o nosso desafio, saírem da paixão e irem para um amor enraizado. Esse é o nosso desafio, é um novo tempo dentro dos Sarados, mas Deus com certeza ele já tem a graça suficiente para que nós possamos corresponder a esse desafio. Ele precisa agora de um coração generoso, um coração aberto, para que essa graça possa se tornar eficaz. Beleza? Tamo junto, até o próximo programa, onde a gente vai aprender o como fazer o discipulado dentro do estilo de vida Jovem Sarado.